Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos para a mensagem. Eu vou falar aqui sobre a mensagem Nossa Esperança está em Deus, pregada pelo nosso precioso profeta em 29/9/51, em Nova York. E nós vamos ler a leitura em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Alguns versículos. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado. E se guardou ali não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem, aliás, o servo do homem de Deus, isto é, o servo do profeta de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que viu um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja bem, essa é a leitura. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, que o Senhor possa vivificar esta mensagem nos nossos corações. Nós dependemos da vivificação do Seu Espírito, para que essa letra possa realmente encarnar na nossa alma. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fale nos corações abatidos, dê segurança para quem está movendo-se e dê força para aqueles que estão se enfraquecendo, dê coragem para aqueles que estão buscando, em nome do Senhor Jesus Cristo, curas, enfermidade, soluciona os problemas. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vemos aí que o profeta desta era, ele prega aqui no parágrafo 6 dessa mensagem que eu mencionei, que ele diz: vamos todos agora, estamos aqui representando diferentes denominações, metodista, batista, luterana, católica, cristã, ciência, provavelmente todos os tipos de diferentes igrejas, mas isto não significa
O irmão Branham estala os dedos ali, e isso a Deus não significa nada a Deus a que igreja você pertence. Nós sabemos que o profeta desta era, ele não veio para uma denominação, para um grupo de pessoas, ele veio para o mundo todo. O profeta diz, é a condição do seu coração que Deus vê. É para isso que Deus olha. Não é a denominação. Eles estão bem, eles estão apenas trabalhando de acordo com entre os homens e assim por diante. E eu não vejo ou não venho representando nenhuma igreja. Apenas eu represento a igreja que cada um de vocês representa. Os que nasceram de novo estão no reino de Deus. O corpo de Cristo, vocês notam que o Elias veio para todos. O profeta dizia, eu estou na família Branham há 40 anos. Eles nunca me pediram para fazer parte da sua família. Eu nasci na família. E assim que você entra na família de Deus. Não é ingressando na igreja. Eu não tenho nada contra isso. Porém, está tudo bem. Você deveria fazer isso, mas você nasceu na igreja de Deus. Esse é o seu nascimento. E você se torna um filho de Deus ao renascer novamente, regenerado, e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, você é um filho e uma filha de Deus, independentemente de qual igreja ou denominação você pertence. Isso aqui, irmãos, deve olhar para nós a respeito de tantas coisas que nós estamos vendo, de tanta denominação, e tantos crentes de todo tipo, mesmo do nosso meio, que diz ser mensagem, um parte para um lado, outro parte para o outro, outro puxa para um lado, outro puxa para o outro. Embora em todos esses grupos existem nascidos de novo. E o que importa para Deus não é o grupo que tá pertencendo, é o nascimento da pessoa, o novo nascimento de cada pessoa. Se a tua alma vê o reino de Deus, é isso que importa para Deus. Deus não está importando no que lugar que você está, qual igreja que é boa, qual que não é boa. Deus está importando você com a palavra. Agora, no capítulo 6, do versículo 8, o profeta diz, ouça atentamente, Deus nunca prometeu abençoar a minha palavra. Quer dizer, pessoalmente, a minha palavra. Deus não vai abençoar a minha palavra, a sua palavra, a palavra de tal pastor, de tal pastor. Deus não vai abençoar. Deus nunca prometeu abençoar essa palavra. Ele prometeu abençoar a sua palavra, a palavra dele. A palavra dele é abençoada. Então, se a palavra dele está em você, você é abençoado, porque a palavra dele é abençoada. E a palavra dele estando em você, você é abençoado. Notaram isso? Qualquer um que crê de todo o coração, de toda a sua alma. Agora ouça com atenção agora, pois estamos duplicando o dia em que esse grande homem Eliseu, que tinha uma porção dobrada do espírito de Elias, nunca houve na época 2 profetas grandes ao mesmo tempo na terra. Veja bem, havia muitos profetas menores, mas havia um profeta maior. E Elias foi o profeta até que Eliseu veio. Então, quando Elias estava subindo uma porção dupla do espírito de Elias
veio sobre Eliseu. Vamos prestar atenção nisso, que é outra coisa bastante complexa para muitas pessoas que não entendem. Mas nós precisamos entender. Uma coisa é que o profeta não pregou mensagem para nós simplesmente passar por alto. Ele pregou mensagem para que nós aprendêssemos. A fé para o rapto, ela não está em igreja, ela está na mensagem absoluta, parágrafo 272. Veja, então o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Lembre-se, sempre disse, Deus tira seu homem da terra, mas nunca tira seu espírito. Não é o espírito do homem que ele está falando, é o espírito dele. Deus tira um homem da terra, mas o espírito de Deus não sai, ele não tira. Por exemplo, Deus tirou Elias, mas o espírito dele ficou em Eliseu. Deus tirou Eliseu, mas o espírito dele veio em outro profeta ali, dando sequência. Sempre o espírito de Deus muda de homem para homem. Então, não é o espírito do homem, Elias, que ele estava falando. Ele estava falando do seu espírito em Elias. O espírito desce de novo assim. Ele veio sobre Elias. Saiu de Elias para Eliseu. Saiu de Eliseu, veio para João Batista. Saiu de João Batista, está previsto que volte de novo para esses dias, o mesmo Espírito. Então, já está anotado aqui que é o Espírito de Deus. Veja bem. Veja, é o Espírito de Deus. Então, vamos pensar nisso. O Espírito que estava em Elias veio em Eliseu. Agora, Elias não foi o espírito de Elias, não ficou sem espírito para o espírito de Elias vir em Eliseu. Não é isso, vocês vão entender. O espírito que estava em Elias, no espírito de Elias, era Cristo. E veio sobre Eliseu. Eliseu não morreu para nascer um outro espírito. O espírito de Eliseu não morreu. Eliseu ficou com o espírito dele e o espírito de Elias nele. Vocês vão entender isso e vai dar o mesmo significado de Cristo. É uma coisa que a Bíblia parece confusa, mas não é, só entender ela. E o profeta veio explicar ela. Então vamos pensar nisso aqui. Lá em 2 Reis, o profeta Eliseu não foi um médio do espírito de Elias. O Elias subiu num carrinho de fogo ao céu com o seu espírito. Ele não subiu sem espírito. E o espírito que estava em Elias era o Espírito de Deus que desceu em Eliseu. Ora, o Espírito Santo que estava em Elias, tendo uma porção dobrada do poder. Ali fala a capa, mas o profeta ensina que é uma porção dobrada. A capa que significa cobertura. É uma porção dobrada do poder. Tudo que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Se vocês prestarem atenção nisso, Jesus, quando ele inspirou ali no Calvário, ele clamou Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, os que estavam ali ouvindo, eles falaram, olha, ele clama pelo espírito de Elias. Qual espírito que estava em Jesus? Era Cristo, era o espírito de Elias. Cristo. E tudo que Jesus fez com aquele espírito, Cristo, ele falou que a noiva faria o dobro. Não falou? É a porção dobrada. Elias tipifica Jesus e a noiva, e Eliseu tipifica a noiva. É um tipo, são coisas que é difícil às vezes das pessoas compreenderem. Agora, no quarto selo,
no parágrafo 380, a Bíblia, o profeta lá diz, Elias nunca morreu. Com certeza ele não morreu. Ele apareceu novamente uns 800 anos depois, ao lado de Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Aí, como vocês podem entender isso? Só Deus para revelar isso para nós. O 7º selo, parágrafo 89, o profeta disse, agora há somente uma pessoa que poderá cumprir isto, apenas um espírito que já esteve aqui na terra. Que eu saiba, teria que ser Elias. Em seu tempo que estava predito que seria, que não é nada mais a não ser o Espírito de Cristo. Você vê como que o profeta explica clarinho, bem claro para nós. Parágrafo 89 do 7º selo. No parágrafo 10, o Espírito Santo estava sobre a igreja do Pentecoste, descendo através dos tempos e descendo através dos séculos, até os luteranos, os batistas, os metodistas. O Espírito Santo veio descendo até esta era aqui. Ainda é o mesmo Espírito Santo, não é outro. O Espírito Santo que desceu em Pentecoste é o mesmo que está aqui com nós. O Espírito Santo que veio em Lutero, em Martim, em Columba, tudo é o mesmo Espírito. A Bíblia lá em Apocalipse mostra os 7 Espíritos. Mas não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos. Quer dizer que 7 vezes o Espírito da terra de Deus estaria aí, acompanhando as 7 eras. Então, veja bem, o Espírito de Deus estaria descendo até esta era aqui. Ainda é o mesmo Espírito. Quando a fé das pessoas chega a um lugar que elas recebem as bênçãos, ao perceberem que são delas, então a mesma operação do Espírito Santo estará operando na igreja. Bom, vamos refletir isso aqui. Quando a fé das pessoas hoje, chega a um lugar e elas recebem as bênçãos, ao perceberem que as bênçãos são delas, porque às vezes vem as bênçãos e as pessoas não percebem que é dele. Então, veja bem, você tem uma bênção e você não percebe que Deus te abençoou. Quantas bênçãos que Deus dá para nós passamos por isso mesmo. Nós só damos, queremos dar testemunho de coisas que livrou nós disso, livrou daquilo. Tudo bem, tudo isso é bênção, mas e o que Deus faz na sua vida? E como Ele controla o seu ser, a sua vida, a sua família? Quer dizer, tudo isso é bênção, às vezes nós não percebemos isso. Então, como aconteceu lá atrás, da mesma forma. Agora, ouça isso de perto. O rei da Síria, ele pelejou contra Israel. Ele teve conselho dos seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, cuidado, para não passar por este lugar, pois ali os sírios desceram. E o rei de Israel enviou ao lugar que o homem de Deus lhe disse. Ele foi sempre obediente daquilo que ele advertiu. E se salvou ali daquele problema. Nem uma, nem duas, nem 3 vezes, foi várias vezes. Portanto, o coração do rei da Síria estava dolorido por isso. Chamou um dos seus servos e disse, será que vocês não estão mostrando-me qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disseram, não, nenhum, meu senhor. Mas Eliseu, o profeta, que está em Israel, diz ao rei de Israel as palavras que tu fala no seu quarto.
No parágrafo 11 dessa mensagem, o profeta diz: vamos inclinar nossas cabeças e orar. Ele faz uma oração aqui. Ele diz: Pai Celestial, agradecemos a Ti esta noite por saber que o grande Espírito de Deus que estava sobre o profeta Eliseu está na terra hoje, ainda, seguindo em frente, através dos filhos de Deus. O grande Espírito Santo que foi dado no Pentecostes está hoje aqui à noite. E teus filhos, muitos estão cansados, são levados tudo para seu próprio bem, seu ensino, seu treinamento. Veja bem, para os filhos, para educá-los na admiração do Senhor. As provações valem mais do que a prata e ouro. Mas como está escrito, nenhum castigo é agradável por enquanto. Mas finalmente, quando tua igreja se tornar treinada, eles se tornarão os filhos adotivos ou filhos colocados no patrimônio de Deus, que herdará todas as coisas e será igual nos poderes e bênção, como filhos de Deus, irmãos para sempre. Uma coisa bastante interessante para nós é que nós, às vezes, temos esses problemas, essas lutas, essas aflições, e nós reclamamos, às vezes, não entendemos. Porém, pelo que o profeta fala, isso é uma forma de Deus dar treinamento para nós. Dar treinamento para nós. E para nós se tornar filhos. Para nós tomar a nossa adoção, que é a herança que nós temos. Então, parágrafo 12, ele diz: pensamos que como ele, Jesus, nasceu neste mundo, o Filho de Deus, mas com 30 anos Deus o colocou nas margens do Jordão naquele dia, quando ele estava de pé e a água escorria em seus cabelos. Deus justificou isso como seu filho. Existem as passagens, as coisas que passaram, você vê? E disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Adoção, colocação em seu reino, para a obra, para o serviço de Deus, dele. Agora, ele deveria terminar. E como estamos agradecidos nesta noite por ele ter terminado o curso. Então desprezou a vergonha, mas a suportou e foi pregado no Calvário como um substituto para nós, morrendo em uma pena de morte, nascido em um estábulo, caiu em pena de morte, o Rei da Glória. Uma coisa de pensar essas coisas. O Rei da Glória desceu e tabernalhou entre os homens. Para mostrar melhor para vocês que ele se fez um tabernáculo entre os homens. Uma carne dos palácios de marfim para serem tomar sobre si. Não na forma de anjos, mas como um servo do homem, vestido de humildade, vagueava, não havia nem lugar para deitar a sua cabeça, dormia onde podia, desprezado pelos que o amavam, e era finalmente um sacrifício sangrento. Um sacrifício sangrento, mas ele agradou ao Pai, do modo que disse: este é o meu filho amado. Ouviu quando ele chegou ali no Monte da Transfiguração.
A passagem do Jordão até o Monte da Transfiguração foi a provação. Agora, Satanás pegou Jesus e mostrou a ele todos os reinos do mundo. Disse, estes reinos eu posso fazer com eles o que eu quero. Jesus sabia disso, mas sabia que seria herdeiro deles, do reino. Disse, se você se curvar e me adorar, eu darei a você. E Jesus disse, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele somente servirás. No Apocalipse está escrito, alegrai-vos, céus, santos, profetas, porque o reino deste mundo se tornará o reino do nosso Deus, se tornarão o reino do nosso Deus e seu Cristo. E ele governará e reinará para sempre. Não haverá mais guerra. Então, líderes egoístas em toda parte, mas no meio de tudo isso, a igreja de Deus está sendo puxada pelo Espírito Santo. Agora, lemos sobre os profetas da antiguidade e lemos sobre os poderes de Deus e como eles operavam na igreja. E hoje, à noite, amigo que é morno, o profeta falando assim com uma pessoa que é morno. Morno é um que não é nem muito crente, nem incrédulo. Ele é meio lá, uns ditados dizem, em cima do muro. E não está onde você deveria estar em Cristo. Os grandes poderes gloriosos de Deus estão governando e reinando em sua igreja novamente. Agora, quando nós falamos igreja, sempre nós olhamos para as paredes. Sempre nós olhamos para a parede de uma igreja, a parede da outra igreja, a parede da outra igreja. Não, isso tem que sair da nossa mente. Lá em Atos, diz que Deus não habita em templo feito por mãos. A igreja foi feita por mãos. É corpo preparado. Lá em Coríntios, São Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja. Você é uma igreja do Espírito Santo. E sua família, seus filhos. Você não é quem está por trás. Não tente ser popular com o mundo e certo com Deus, porque você não pode ser. Você deveria estar certo com Deus. Então não é popular com o mundo. Nesse dia era que estamos vivendo. Busque a Deus com todo o seu coração. Invoque-o enquanto estiver na hora de chamar. Enquanto você tem uma chance de arrependimento, e enquanto a misericórdia de Deus é alcançada por você, pois está chegando a hora em que não será bom chamar. Será tarde demais. Veja bem. Agora, ligue agora. Se você tivesse vivido dias passados em que crucificaram Jesus, diria hoje, eu apoiaria, eu daria minha vida por ele. Você tem mais uma oportunidade de fazer isso agora do que teria naqueles dias. Agora, a oposição é maior hoje do que naquele dia. Veja bem, parece que todo mundo aceita, parece que todo mundo é cristão. Nós nunca tivemos um tempo de tanta Bíblia, de tanto crentes como nós temos agora, nunca tivemos. Quando nós começamos o Evangelho, as pessoas tinham vergonha de cumprimentar o outro na rua, crente. Os crentes costumavam dizer paz do Senhor, outros costumavam dizer paz de Deus, e eles tinham vergonha de falar perto dos outros, porque era uma coisa estranha. E as
pessoas era difícil a gente ver uma Bíblia. Agora hoje todo mundo tem Bíblia, todo mundo cumprimenta, todo mundo assim. Porém, cristão é bem diferente. São bem poucas pessoas que se dedicam, se rendem. Mas então aquele que se rende é aquele que é a igreja de Deus. Pode estar ele aonde for. É aquele que é a igreja de Deus. Alguém perguntou para o irmão Branham, Deus está na sua igreja? Ele deveria ter dado aquele avivamento. Olha, Deus está na minha igreja, vem para a minha igreja que Deus está na minha igreja. Só a minha igreja que salva, a minha igreja que é de Deus. O profeta não foi hipócrita, ele diz, não, Deus não está na minha igreja. Deus está na sua palavra. A palavra de Deus é que é a igreja de Deus. Veja bem, então ligue isso agora e você entenderá tudo isso. Agora, veja bem, nós notamos aqui que secundariamente, que ele produziu, padronizou fora de Deus. Toda coisa falsa tem algo original para ser inventado. Se não houvesse o dólar real, não existia o dólar falso. Isso é verdade. Sempre o original é o princípio, é o primeiro. E quando houver um falso, apenas prova que existe um verdadeiro. Não pode existir um falso sem um verdadeiro. Agora, você vai notar que, então, quando você vê algo que o diabo está fazendo, lembre-se, Deus tem algo muito além disso, que ele está tentando personificar aqui. Mas Jesus disse, pelos frutos deles os conhecereis. É uma coisa mais correta que Jesus falou para mim, na meu ver, é você conhecer a árvore pelo fruto. É bem correto isso aí. Tudo certo. Agora, o seu espírito está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está no movimento, ou se movendo em sua igreja. Você sabe qual é o problema? Aqui está o que é. Você não está se rendendo ao Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo e pensa, bem, é o máximo que eu vou. Bem, você está pronto para trabalhar para Deus, então? Essa é uma coisa que, às vezes, a gente fica pensando, né? As pessoas têm dificuldade para servir a Deus. Servir a Deus não é só ser crente, é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, crendo que Jesus é o Cristo. E recebendo o Espírito Santo, então você é apenas um candidato para ir trabalhar. Para Deus. Depois entregue seus membros a Ele. Seus membros não é os seus crentes, é os seus braços, suas pernas, seu corpo, sua vida. E veja o que Ele deseja que você faça. Ele pode pedir para você pregar, Ele pode pedir para você cantar, Ele pode pedir para você testemunhar, Ele pode pedir para você distribuir folheto, conversar com pessoas, trazer alguém para a igreja. Todos os tipos de dons e ajudar que estão no corpo de Cristo. Alguns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra coisa, mas vocês notem que todos nós somos chamados. Eu fico observando esses irmãos aí que estão com esse sacrifício, ajudando, trabalhando, lá em Rio Preto, aí em Sertãozinho, todos eles ajudando, trabalhando. Eu digo para vocês, irmãos, eu
admiro isso, gosto disso, mas eu não fico com dó porque vocês não estão trabalhando para mim. Você está trabalhando para o Senhor. O Senhor é que vai recompensar, vocês estão recompensando. Vocês devem dar glórias a Deus e alegrar-vos que vocês têm coragem para trabalhar para o Senhor. Esse irmão, por exemplo, o irmão Tiago, tem um sacrifício, trabalha, mas Deus levantou ele para isso. Deus levantou ele para isso, ele está trabalhando para o Senhor. Creio que Deus recompensará ele de tudo, porque Deus não tem sua mão encolhida. Deus tem a sua mão estendida para dar tudo. Por isso a Bíblia diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é muito importante para vocês. O cantar, o louvar, o glorificar, tudo isso é um trabalho para Deus. Deus se alegra com isso. Não é que ele se alegra, ele pôs nós para isso aí. Nós estamos aqui para louvar, para trabalhar, para cuidar, para fazer tudo o que tem que fazer para ele. É um reino. Se você está no reino, você tem que trabalhar. Ninguém vai entrar num reino para sentar lá na cadeira e ficar sentado. O reino é trabalho, é serviço. Olha, isso é muito importante para nós. É uma felicidade sabermos que nós estamos nessa situação, nessa felicidade. Isso é muito bom. Vocês vão entender que dá vontade de trabalhar mais e mais. A gente faz 50 e tantos anos e está lutando, trabalhando, mas eu estou alegre, porque eu não estou trabalhando em prol de ninguém, estou trabalhando em prol do Evangelho, da Palavra de Deus. O serviço que Deus pôs para mim fazer é esse. E faça o que Deus pôs você para fazer. Se é cantar, se é servir, se é ajudar alguém, se é levar um conforto para alguém, faça o que Deus enviar para você fazer, que Deus vai recompensar. Não deixe o homem de fora tomar conta do seu homem de dentro. Deixa o seu homem de dentro mandar no seu homem de fora. Essa é o interessante para o cristão. O profeta diz aqui, ó, isso pode não ser muito importante para você, mas coloque-o nas mãos. Agora o profeta mostra uma coisa aqui que nós, às vezes, não notamos. Uma coisa muito, muito excelente, eu acho isso aqui. Veja bem, ele diz aqui, ó, não importa o que você tenha na sua mão. Às vezes é uma coisinha que você não dá valor. Veja bem, não importa o que você tenha, quão pouco é o que Deus te deu. Você acha, não, isso não vai fazer nada, isso não vai resolver nada. Bem, irmão Branham, a única coisa que posso fazer é isso. Eu posso falar com algumas pessoas. Veja, você pensa, isso é pouca coisa, né? Eu só posso falar alguma coisa para uma pessoa, Deus te abençoe, Deus é bom, Deus faz isso. Você pensa que é pouco. Isso pode não ser muito importante para você, diz o profeta. Mas coloque na mão de Jesus e veja o que ele fará com isso. Porque para você é pouco, mas coloca na mão dele, rende-se a ele, como aqueles peixinhos que estavam na mão daquele menino. Veja bem, isso só poderia alimentar ele. Aqueles peixinhos no dia daquela multiplicação, né? Mas quando ele colocou nas mãos de Jesus, alimentou 5.000. Então será com você. Coloque o que você tem nas mãos dele. Se é um cantar, não vai cantar para o povo, não. Não vai se aparecer para o povo, vai cantar para ele. Você vai ver o que ele faz na sua vida, o que ele faz com você. Vai orar, não precisa orar para os outros ver, não. Vai orar para ele, em prol dele, buscando socorro por ele. Então, só o poder de Deus Todo-Poderoso também se materializa. Isso aqui é muito importante para nós.
o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, também se materializa. Você vai fazer uma oração para uma pessoa, você pensa, mas eu sou tão simples, eu não tenho vontade até, não tenho vontade de orar para o fulano, para o ciclano. Mas veja, você forçar essa vontade é o sacrifício. Porque o homem de dentro está sacrificando o homem de fora. Já notaram isso? Você não quer levantar para orar, você não quer dobrar seu joelho, você não quer pedir. É ruim, é o homem de fora que está ruim assim. Mas dentro do seu homem de dentro está falando alguma coisa. E se você esforça, levanta, e você vai ver o que Deus faz com aquela oração que você fez para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, para aquele doente. Veja bem, a visão se materializou à sua frente, exatamente, como o rádio, como a televisão. Se Deus te chamou para fazê-lo, você acredita que faz e prova. Vou pedir para você ficar mais quieto possível e não se mexer, porque você certamente é uma interferência e todos os cristãos, silenciosamente em seu coração, orem por mim, diz o profeta. Você poderia. Então eu estou aqui representando o Deus que você ama. E algum dia glorioso, você e eu, todas as pessoas aqui, estaremos diante de Deus para prestar conta das nossas vidas e do que fizemos com Jesus. Quero me levantar naquele dia e dizer com todo o meu coração, meu Deus, quando eu estava em Nova York, tentei representá-lo de todas as maneiras que pude. E estou agradecido por você descer e provar que o que eu estava falando era a verdade. Então depende de você o que você faz com isto. Estou livre do sangue de todos os homens. Quando você vai dar uma promessa, fala para alguém, Deus te recompensa. E você fica livre do sangue daquela pessoa, da alma. Ele fala sangue, mas é da alma daquela pessoa. Amém? Deus abençoe a todos, que a comunhão no Espírito Santo possa penetrar em cada coração. Vamos agradecer a Deus e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos felizes nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, nas nossas almas, dando recurso, dando força, dando ânimo, fazendo com que nós sintamos a responsabilidade daquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.